E aí pessoal, boa tarde, tudo beleza? Finalmente, né? Vamos agora pegar uma aula de artes aí maravilhosa. O assunto que nós temos que falar hoje é sobre o expressionismo, ok? Você vai acompanhar aí na sua apostila, aí na página 21, 22 e se der tempo a gente faz até a página 23, certo? Eu decidi fazer esse vídeo realmente em cima da apostila de vocês, porque vocês têm ela aí em mãos, né? E as tarefas que nós fizermos vai ser em cima do que nós estudarmos aqui, ok? Então nós vamos começar falando aí sobre o expressionismo, né? Pega aí tua apostila, já pedi, vai lá na página 21 e acompanha comigo o que acontece. Você tem o expressionismo aí como uma arte que se desenvolveu no início do século XX, certo? E faz parte do período modernista da Europa. E ela vem ali quebrando tudo, né? Como todas as artes que surgem nesse momento, veio quebrar, veio destruir, digamos assim, o pensamento clássico do que era considerado arte até então, né? Então, o que eu quero que você se ligue bastante nisso daí é a forma com que essa arte ela era tida, era vista pelos críticos de arte, né? Você tem aí uma arte ligada, né, ao sentimento, às dores. Você vai ter uma arte que vai ser, digamos que como diz o nome, né, expressionismo, ela vai expressar aquilo que está agora dentro do pintor, dentro do artista, certo? Então aí você vai conhecer, né, alguns pintores, dentre eles, né, logicamente o astro rei Edvard Munch, que é o homem que produziu esta obra magnífica que eu vou mostrar para vocês aqui no final daqui. Esta obra, para quem não conhece, esta obra é chamada de O Grito, de Edvard Munch, ele que popularizou bastante esse movimento aí. E esta foi a obra, digamos, que deu mais nome ao movimento expressionista, tá? Ela deu mais popularidade, popularidade. Da mesma forma com que Mona Lisa representa de uma forma muito direta ali o Renascimento, né? Por conta da popularidade da obra. Esta obra que vocês estão vendo, esta obra bem aí, ó, é a obra que mais representa o movimento expressionista. Bem, vamos lá voltar à página 21 e nós vamos dar uma lida no nosso contexto aí maravilhoso, né? E a gente vai explicando para vocês, beleza? Logo no início aí você fala o seguinte: as primeiras manifestações do expressionismo datam do início do século XX na Europa, mas a sua influência nas diversas linguagens artísticas estendeu até meados da década de 1920. Além desse movimento, ainda você vai conhecer vários outros, né? Surrealismo, fauvismo, que inclusive aconteceu quase que no mesmo momento do expressionismo. Digamos que o expressionismo funcionava, trabalhava obras na Europa, mais especificadamente na Alemanha, e o fauvismo na França, certo? As técnicas são um pouco parecidas, as cores e tudo mais. Mas voltando a falar do expressionismo, eu fiz aqui um esboço para a gente trabalhar junto. Então, o que acontecia naquele momento era tristeza por conta da guerra. Você ia ter, digamos que, vários pintores que tinham sofrido por conta disso daí, né? O próprio Edvard Munch foi um cara que teve uma vida muito sofrida, teve muitos desafios, né, para serem alcançados. Então, eles vão usar a arte para expressar as suas dores, as suas angústias, tendo em vista que esse momento aí, como no teu texto está falando, no primeiro parágrafo, foi marcado pela industrialização e pelo materialismo, ou seja, as pessoas estavam diretamente ligadas naquilo que era seu, ao seu sentimento, às suas coisas, aos seus bens, certo? Pela objetividade da vida moderna. Ou seja, eles estavam por um processo de mudança, apesar de
ter aquele sofrimento, né, da guerra, mortes e todo aquele pane que o mundo sofreu naquele momento, igual como nós estamos sofrendo agora, né, esse pânico aí, todo mundo nas suas casas, todo mundo buscando ali uma resposta, querendo sair, querendo ver se realmente as notícias são verdadeiras ou não são. Nós estamos praticamente sofrendo o que as pessoas sofriam mais ou menos naquela época ali. Então, só que dentre essas situações aconteceram movimentos, e esses movimentos iriam expressar o que? Alegria? Não, eles iriam expressar literalmente aquilo que estava acontecendo, né? A tristeza, a angústia, a vontade de sumir, a vontade de dizer para o mundo onde eu estava doendo. Então, as pinturas foram literalmente voltadas para esse tipo de sentimento, ok? Então, no segundo parágrafo fala uma coisa interessante. Na pintura, os artistas passaram a utilizar o mundo interior como fonte de criação, ou seja, aquilo que estava aqui dentro, aqui dentro do sentimento, do peito. Camisa do Dinâmica, magnífica, top de linha, né? Me produzi totalmente para essa aula, para ficar legal para vocês. Revelando as angústias, medo, né? Quando lembro do medo, eu lembro logo desse negócio aqui, que peças daí, tu sabe qual é, né? O grito. Solidão, igual eu, como eu tô aqui, ó. Só sentindo o barulho. Olha aí, ó. Eu e vocês que estão aí agora me assistindo, deixa eu ajeitar a câmera aqui. E aí o que acontece? Esses estados, ou seja, o pensamento deles era expressar as dores, o medo, a sua solidão. Tu vê nessa obra aqui, mano, dá uma olhada nesta obra aqui. Olha aí, ó. O cara tá assim, meu Deus. Edivar Munch, o nome dessa obra é Melancolia da Noite. Tá bom pra ti? Então é o que muitas pessoas sentem às vezes. E aí esses artistas expressavam, né, na sua arte, na sua obra. Ok? E isso daí, gente, ela é uma xilogravura, né? Para quem não sabe, a xilogravura ela era uma arte que era esculpida na madeira e depois ela era como se fosse um carimbo, né? Ela ia marcando onde ela ia sendo carimbada, né? Vamos lá para a página 22, seguindo aí, literalmente o nosso conteúdo programático. Na página 22 você já vai ter agora os artistas. Quem são esses astros? Entre os pintores desse período destacam-se, primeiro, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, olha esse nome aí, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Vassily Kandinsky, né? August Macke, Franz Marc. Esses são os astros aí. Nós vamos citar alguns agora. Nós temos agora, logo para começar, Edvard Munch, o pintor norueguês Edvard Munch, 1863 a 1944. Não te esquece. Anotou? Anota isso daí. 1863 a 1944. Teve a vida marcada por tragédias. E isso refletiu em suas obras, muitas delas centradas na temática de medo, olha, novamente, né, dor, doença, angústia. Só para te ter uma ideia, esta obra a qual tu estás olhando aí, na tua página, a página 22, essa obra, ela foi proibida, inclusive, né, em alguns locais, porque as pessoas diziam que quem estava grávida poderia ter problemas na sua gravidez, o bebê ia nascer com série de problemas psicológicos, porque esta obra ela é sofrida. Sofrida. Ok? Sabe aquela música que você ouve hoje, aquela música assim que dói lá no coração? Angustiante. É isso, esta obra está expressando isso. Nada mais, nada menos do que o próprio Edvard Munch estava passeando com seus colegas e de repente a vida dele já estava toda bagunçada, tinha problemas psicológicos. Ele ouve que a sua irmã estava passando muito mal. E ele que meio que explode, né, o seu sentimento naquele momento. E aí ele acaba expressando essa dor aí angustiante. Certo? Então o que acontece é esta situação que você está vendo nesta pintura aí. Ela foi vendida, né, gente? Ele fez 4 obras dessas, certo? E ela foi vendida ali por mais ou menos 190 milhões
mil. Exatamente. 190 mil milhões de dólares. Tá bom pra ti? Baratinho, né? Uma de suas pinturas mais conhecidas é O Grito, no caso, essa daí que vocês estão vendo, de 1893. Embora essa obra seja um pouco anterior ao expressionismo, ela é considerada uma das precursoras desse movimento pela força dramática com que expressa as emoções do personagem em primeiro plano, que é este ser aí. Tu lembra desse cara aí, sabe de quê? Tu vai lembrar dele daquele filme O Pânico. Quem já assistiu esse filme O Pânico sabe do que eu estou falando. Ok? Então essa pintura vai transmitir o quê? Ansiedade, vai transmitir dores, vai transmitir medo, vai transmitir tudo aquilo que você está olhando aí fixamente. Dá um olho nela aí, fixamente nos olhinhos dela, né? Na boca, aquela coisa assim. Não sei, mas parece que ela se identifica com o momento que a gente está revendo assim, né? Tenso isso. O personagem do retrato reage ao grito da natureza de forma angustiada, tapando os ouvidos. A pintura transmite a ansiedade do ser humano diante das forças da natureza, que podem ser compreendidas como reais ou psicológicas. Aquilo que eu falei para vocês. Esse momento, né, você está tendo uma briga interna em que as pessoas estão lutando pelo que é seu, as pessoas estão defendendo os seus bens materiais e não estão se preocupando, digamos que, com os sentimentos, né, aquilo que é psicológico, aquela dor, digamos, aquele sofrimento que para eles pode ser que seja até um sofrimento, digamos que imaturo, e o que faz com que esses pintores queiram se expressar justamente é para colocar para fora o que eles sentem e dizer que são dores verdadeiras e que eles podem sim utilizar a arte para desabafar essas dores, certo? O pintor tenta capturar por meio de suas pinceladas energéticas de cores primárias a emoção de um momento, e é o que ele conseguiu literalmente. Só que isso foge, gente, foge do padrão que era defendido na época, certo? É uma arte clássica, uma arte cheia de contornos, e eu gostaria que vocês tentassem praticar isso em casa, né? Você pode ver que ele fez aí esta obra com óleo e pastel sobre cartão colorido, ou seja, ele fez isso daí dentro de um plano simples, certo? Usou cores ali vivas, ele ordenou ali, ó, olha como ele trabalha as pinceladas retas, linhas curvas, né? Alguns pontos, cores bastante fortes. Olha só como ele faz isso daí. Então, seria interessante você tentar reproduzir essa obra na sua casa aí, né? Pega seu lápis de cor bonitinho, que tem giz de cera, pode utilizar também, né? Faça aquele plano com aquela profundidade. Olha aqui, ó, como ele faz a profundidade, é uma linha inclinada aqui, como se fosse corrimão desse local onde ele está andando. E isso faz com que essa obra ganhe planos, né? O primeiro plano está aqui na frente, que é o ser que está gritando, né? Esse andrógeno, como ele é chamado, e ali as pessoas que estavam passeando com ele. Seria interessante que você tentasse representar isso daí em uma obra também. Belezura, então? Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto, já para falar agora do Ernst Ludwig Kirchner, que é um dos caras também que representa com bastante fluidez, firmeza esse movimento expressionista, certo? Voltamos, até mais.